Sabe o que com certeza é melhor do que se aposentar e nunca mais trabalhar? Se aposentar com muito dinheiro no bolso, recebendo mensalmente dividendos em sua carteira de investimentos sem nenhum esforço. E isso é possível se você começar a investir hoje. E para te ajudar nessa sua jornada, eu separei os 3 melhores fundos imobiliários para quem espera ansiosamente pelo dia que vai chutar o balde do trabalho e viver a vida com muito sossego e sem aperto. Quer saber quais são eles? Então você precisa ficar até o final desse vídeo. Fala, futuro rico mortal! Eu sou o Rufino e ao longo dos anos já ajudei milhares de pessoas a investirem e conquistar sua sonhada liberdade financeira. Pouco tempo atrás, eu postei o vídeo 5 motivos para começar a investir em fundos imobiliários, que vai aparecer aqui em cima no card. Com certeza, se você ainda não assistiu, precisa assistir esse vídeo para entender o que são os fundos imobiliários e por que eles são considerados um dos investimentos melhores e mais seguros do Brasil. O mais legal dos fundos imobiliários para mim é que eles pagam dividendos com muita consistência. Todo mês está caindo na sua conta. Então, eles são muito interessantes para compor a carteira de investimentos de qualquer pessoa que queira viver de renda. Isso porque os fundos imobiliários ou FIIs funcionam da seguinte maneira: você compra cotas de um fundo que mensalmente vai te pagar dividendos. E não é figura de linguagem não, é literal. O dinheiro vai pingar na sua conta da corretora todos os meses se você tiver feito essa aplicação. Esses fundos possuem imóveis, então é exatamente como se você recebesse o aluguel proporcional ao pedacinho que você comprou dos prédios que são geridos por aquele fundo imobiliário. Legal, né? Mas sabe o que é ainda mais legal? Que você pode pegar esse valor dos dividendos dos fundos imobiliários, comprar mais cotas e no mês seguinte você vai receber dividendos ainda maiores. Você já deve ter pegado a ideia, né? É só você fazer isso todos os meses e reinvestindo nos fundos imobiliários até que o valor que você recebe mensalmente seja suficiente para você parar de trabalhar. Sua única preocupação, então, vai ser deitar no sofá e escolher qual filme você quer assistir. Já pensou nisso? Agora que você já captou a ideia básica de viver de investimentos, deixa eu te falar uma coisa. Nunca na história da humanidade, no mundo dos investimentos, a opção mais segura é colocar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, um bom investidor precisa ter uma carteira diversificada, porque isso vai minimizar ainda mais o risco de algo que já tem um risco baixo, como os fundos imobiliários. Então o ideal é que você não invista em um único fundo imobiliário, mas em vários fundos imobiliários de diferentes segmentos para ter uma carteira bem diversificada. E é por isso que hoje eu vou contar para você quais são alguns dos 3 fundos imobiliários que eu particularmente invisto e mais gosto da minha carteira. Mas atenção, isso não é uma recomendação de compra. Esses fundos imobiliários eles estão recomendados também no Simpla Club, que é a nossa plataforma de recomendações, e são assinados por analistas certificados, que eles sim podem dar essas recomendações. Cada carteira deve ser individual, então para você saber exatamente quais são os melhores investimentos para você e para o seu perfil, sugiro que você entre aqui em cima no Simpla Club para conhecer mais sobre esse serviço. Até porque aqui eu tô falando só sobre 3 fundos imobiliários e eu tenho muito mais. A minha carteira de investimentos já é muito mais robusta. Por isso não adianta você copiar só uma parte da minha carteira de investimentos ou nem copiar toda a minha carteira de investimentos. Cada um deve ter a sua carteira individualmente. Um detalhe sobre o Simpla Club é que lá você pode encontrar as melhores indicações não só de fundos imobiliários, mas também de outros investimentos aqui no Brasil e no exterior. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, stocks, rates, tudo criteriosamente selecionado por uma equipe de analistas que trazem as melhores opções para você ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar, já que é o seu dinheiro que vai fazer isso por você. E o melhor, você vai precisar gastar apenas 10 minutinhos por mês para investir como um profissional. E nos primeiros 7 dias, você pode, digamos assim, degustar o Simpla Club de graça, sem nenhum risco para você. Vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. É muito simples, prático e fácil. Mas agora, vamos direto para os fundos imobiliários que eu invisto. Antes de eu te falar quais foram os 3 fundos imobiliários que eu escolhi aqui, eu acredito que é importante você entender quais os critérios principais que eu utilizei para escolher esses fundos e todos os outros fundos imobiliários que eu venho a investir um dia. E por incrível que pareça, ao contrário do que os iniciantes acreditam, a rentabilidade não é o único critério para se escolher um fundo imobiliário. É claro que ela é sim importante, mas existem outros pontos que são muito mais importantes também. São eles: a vacância, a liquidez, o valor da cota, o preço e os dividendos, é claro. Vou
Vou explicar rapidamente cada um deles só para você entender um pouquinho onde você está pisando, mas o momento agora não é para explicar mais detalhadamente sobre isso. Não sei se você sabe, mas os fundos imobiliários se dividem em 4 tipos. Eu não vou comentar aqui agora quais são, mas também é interessante você ter esse conhecimento. Se você quiser um vídeo explicando quais são os diferentes tipos de fundos imobiliários, comente aqui embaixo, #FII, pra gente saber quantos de vocês querem mais conhecimento sobre esse assunto. Voltando aqui agora aos critérios que eu fiquei de explicar, eu vou falar sobre a vacância de um fundo imobiliário. O que acontece na prática é que alguns fundos que administram literalmente um grupo de imóveis como shopping centers, galpões logísticos, prédios empresariais, dentre outros imóveis, recebem todo mês aluguel dos locadores. E como você deve imaginar, quase nenhum local desses que eu acabei de citar aqui estão o tempo todo com 100% de locação. Todos os locais ali com inquilinos. Isso é completamente normal. Vou te dar um exemplo bem prático e fácil de você entender. Imagina um shopping center pequeno que vai ter aí 100 lojas. Imagina agora que 99 delas estão alugadas e somente uma está vaga, não está. Isso significa que esse shopping vai ter 1% de vacância. Pegou a ideia? É como se fosse o percentual de espaços vagos que aquele imóvel ou conjunto de imóveis possui. Um fundo imobiliário, na minha visão, tem que estar com no máximo 10% de vacância para ser um investimento seguro e interessante. Pode variar de vez em quando, mas a ideia é que quanto menor a vacância, melhor. Agora sobre a liquidez. Como você deve saber, liquidez é a capacidade de uma cota vai ter de ser transformada em dinheiro. É você, por exemplo, chegar um dia e dizer: eu quero vender minhas cotas por algum motivo. Quanto maior a liquidez do fundo, mais rápido você consegue vender suas cotas e transformar elas em dinheiro. Fundos que tenham uma liquidez de mais de R$1 milhão por dia são os mais interessantes. Se um fundo tem uma liquidez de R$1 milhão por dia, significa que, em média, todos os dias são negociadas R$1 milhão em cotas. Esse tipo de fundo, dificilmente você vai ter alguma dificuldade de vender. Então você pode comprar e vender o dia que você quiser, quando o mercado está aberto. Agora sobre o preço. Nós precisamos ter uma forma de saber se o preço cobrado pelo fundo naquele momento é justo. Pensa da seguinte maneira: se você algum dia já comprou uma casa ou qualquer tipo de imóvel, ou se algum dia você quiser comprar, é claro que você vai comprar primeiro perguntando ao corretor qual é o preço que ele está oferecendo, não é mesmo? Você vai fazer uma pesquisa sobre diferentes imóveis, vai querer saber se aquele preço está realmente justo para aquele imóvel que você quer comprar. A mesma coisa vale para analisar o preço de uma cota de um fundo imobiliário, para saber se ele está justo. Isso é trabalhoso, mas deixa eu te dar uma dica. Lá no Simpla Club já tem essa análise prontinha, feita pelos melhores analistas do mercado. Eles já vão fazer o que a gente chama de valuation daquele fundo para te dizer se está valendo a pena comprar nesse momento ou não. Caso queira saber quais são os fundos que estão no bom momento para comprar agora e quais não estão no bom momento para comprar, é só apertar no link aqui em cima ou aqui na descrição e conhecer a nossa plataforma do Simpla Club. Agora sobre os dividendos, que você deve gostar muito bem. Qual seria o rendimento anual de um fundo imobiliário somente através dos dividendos, sem contar a sua valorização? Eu já expliquei em outros vídeos aqui que um fundo imobiliário tende a corrigir as suas cotas pelo valor da inflação, seja o IPCA ou o IGPM. Inclusive eu falei mais também sobre o IGPM e sua relação com os aluguéis de imóveis no vídeo sobre comprar ou alugar imóveis, que eu vou deixar aqui. Apesar de ser um tema diferente, eu acho que vale muito a pena você assistir também quando acabar esse aqui. Então entenda que existe a valorização do fundo imobiliário, mas também existem os dividendos, que é aquele valor que é distribuído mensalmente para você. Existe um indicador chamado Dividend Yield, ou DY, que é como se fosse uma taxa de remuneração de determinado fundo imobiliário. Esse indicador vai pegar todos os dividendos distribuídos pelo fundo imobiliário nos últimos 12 meses e vai dividir pelo preço da cota atual daquele fundo, para te retornar um percentual de quanto você teoricamente iria receber de acordo com a média distribuída nos últimos 12 meses, comprando determinado fundo por determinado preço. O ideal é que esse Dividend Yield esteja pelo menos acima do que os principais títulos de IPCA+ do Tesouro Direto estejam pagando. Então vamos colocar aí que se for acima de 6% de Dividend Yield de determinado fundo, deve ser uma boa opção em relação à quantidade que ele está te remunerando. Esses critérios que nós citamos aqui ficaram claros para você? É claro que existem vários outros critérios que nós não vamos conseguir falar aqui agora. Se tiver ficado alguma dúvida sobre um desses critérios ou outros que você também conhece, pode deixar aqui nos comentários que eu e minha equipe vamos te ajudar. E se estiver gostando desse conteúdo, lembra de curtir o vídeo aqui embaixo também, porque agora eu vou falar para você quais são
3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas esses 3 fundos imobiliários merecem estar nos seus estudos caso você queira se aposentar recebendo dividendos. E eu vou começar com esse fundo que está na minha carteira de investimentos porque atende todos os requisitos e vem numa crescente simplesmente sensacional. Já tem algum tempo que ele está entre os melhores posicionados no ranking do Simpla Club. Eu tô falando do HGRU11. Esse fundo imobiliário é gerenciado pela CSHG Renda Urbana, que é uma administradora interessante e confiável. E o HGRU está se destacando cada vez mais. O fundo se enquadra no quesito de liquidez, tendo uma liquidez diária de 3,4 milhões. Esse fundo também está agora com uma vacância zero, ou seja, está totalmente ocupado, o que é muito incomum e torna ele ainda mais interessante. No quesito dividendos, ele pagou nos últimos 12 meses 8,24% em relação à cota atual, que custa R$ 132 mais ou menos aí, que é um valor bem acessível. O HGRU traz segurança por atuar no setor de varejo alimentar, tendo Carrefour como seu maior inquilino. Mas também tem inquilinos no ramo de vestuário e de variedades, tendo, por exemplo, aí as lojas pernambucanas, o que lhe confere ainda mais solidez. Agora falando sobre o segundo fundo imobiliário que faz parte da minha carteira de aposentadoria e muita gente que trabalha com investimentos conhece, é o KNRI. Esse fundo realmente é muito bom em relação à sua qualidade. Esse fundo é muito estável. Claro que, como praticamente todo mundo, em 2020 ele deu uma oscilada, já que o mercado de aluguéis sofreu um baque mundialmente falando. Mas o fato é que esse fundo especificamente está numa crescente muito interessante desde o início de 2023. E o mais legal é que recentemente ele até ultrapassou o patamar que ele estava lá antes de tudo que aconteceu em 2020. Esse fundo ele possui em sua carteira galpões logísticos e lajes corporativas de maneira bem diversificada. É um fundo híbrido. A análise de preço indica que o fundo está num momento bom para ser comprado. O valor da cota está aí R$ 161 hoje, que é bem acessível também. O dividendo dele pago nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, foi de 7,32% em relação à cota atual. A liquidez desse fundo é altíssima, é um dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores. Ela chega a quase 4 milhões de reais. Isso se deve ao fato de que o KNRI é administrado pela Kinea, uma plataforma de gestão especializada muito sólida e responsável com 75 bilhões de patrimônio. O índice de vacância atual desse fundo também é muito baixo, ele está em 3%. Em outras palavras, o KNRI é seguro e é um fundo de qualidade, estando dentro de todos os critérios que nós consideramos bons para ser um bom investimento. Principalmente para alguém assim como eu, que tem a intenção de se aposentar com segurança e tranquilidade. É por isso que eu tenho o KNRI na minha carteira e sem dúvidas terei por um longo tempo se ele continuar com essa qualidade. Agora, o terceiro fundo, por último e tão importante quanto os outros 2 fundos imobiliários, é o XPLG11, que é administrado por ninguém mais, ninguém menos do que a XP Investimentos, que dispensa comentários e apresentações, não é mesmo? A cota do XPLG é de R$ 114 aproximadamente e a rentabilidade anual do fundo, através dos dividendos, é claro, é de 7,8%, ou seja, quase 8%, que é acima daqueles 6% que eu falei para ser bom. A liquidez do fundo é simplesmente excepcional, 4,3 milhões de reais. Diferente dos outros 2 fundos, o XPLG ainda não ultrapassou o seu topo lá em 2020, antes da pandemia, o que indica que é uma forte possibilidade, segundo a tendência de praticamente todos os fundos, de ultrapassar esse patamar em um período mais próximo de tempo, principalmente se ele mantiver o crescimento que ele tem demonstrado agora. Já ia esquecendo, a vacância dele também é muito baixa, hoje está em 4,5%. Esse fundo gere 14 imóveis que contemplam galpões, indústrias e centros de logística em 6 estados diferentes, o que é muito bom porque significa diversidade. E diversidade significa menos risco, e menos risco significa dinheiro no bolso com segurança. O que eu mais quero aqui com os conteúdos desse canal é que você se aposente com uma boa grana no seu bolso e que esse dinheiro trabalhe por você, para que você possa descansar e curtir sua vida. Aqui eu te passei 3 fundos imobiliários que eu invisto a longo prazo de olho na minha aposentadoria. E claro, se você quer descobrir outros fundos imobiliários seguros para você investir, você precisa testar a plataforma do Simpla Club. Com ela, em poucos cliques você sabe exatamente onde investir. E o melhor, não apenas em fundos imobiliários, mas também em ações, estoques e os REITs, que são basicamente os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. É isso mesmo, você vai ganhar também dividendos em dólar. E como eu imagino que você deve buscar mais segurança no
Simpla Club também tem os melhores investimentos de renda fixa. Se você quiser conhecer essa plataforma, é só apertar no botão que vai ter aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Agora, eu vou deixar um vídeo aqui que você precisa assistir se ainda está na dúvida se vale a pena ou não começar a investir em fundos imobiliários. Vejo você no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima!